O que é o batismo? A resposta da Bíblia. Para alguém ser batizado, ele precisa ser mergulhado na água e depois levantado. A nota diz: a origem da palavra batismo significa mergulhar. Veja o Dicionário Teológico do Novo Testamento, volume 1, página 529, em inglês. Fim da nota. É por isso que Jesus foi batizado num rio, onde havia água suficiente para fazer isso. A Bíblia também fala de um etíope que, depois de ser batizado, saiu da água. Atos 8, 36 a 40. O que significa o batismo? A Bíblia compara o batismo com um sepultamento. Como assim? Quando uma pessoa é mergulhada na água, é como se a vida que ela levou até aquele momento ficasse para trás, morresse. Quando sai da água, é como se ela começasse uma vida nova, pronta para fazer a vontade de Deus. O batismo mostra que a pessoa tem fé no sacrifício de Jesus Cristo e que, por causa disso, ela tomou alguns passos para ter uma consciência limpa perante Deus. Por isso, Jesus disse que seus discípulos deviam ser batizados. Será que o batismo tira os pecados de alguém? Não. A Bíblia ensina que os nossos pecados podem ser apagados somente por meio do sangue de Jesus. Mas, para que uma pessoa se beneficie do sacrifício dele, ela precisa ter fé em Jesus, começar a fazer o que ele ensinou e ser batizada. A Bíblia aprova o batismo de bebês? Não. Essa ideia nem aparece na Bíblia. Algumas religiões fazem uma cerimônia em que jogam um pouquinho de água na cabeça do bebê como símbolo de que ele foi batizado e dão um nome para ele. Mas só quem tem idade suficiente para entender as boas novas a respeito do reino de Deus e acreditar nelas é que pode ser batizado. Atos 8:12. Isso envolve estudar a palavra de Deus, aplicar o que aprende e se arrepender de seus pecados. Um bebê não pode fazer isso. Além disso, a Bíblia diz que os filhos de um cristão seriam santos ou puros por causa da fé dos pais, e não por serem batizados enquanto bebês. A nota diz: falando sobre o batismo de bebês, a Enciclopédia Bíblica Padrão Internacional, em inglês, diz que o Novo Testamento não apoia a ideia de batizar bebês. Ela também diz que esse costume surgiu de um conceito errado e exagerado sobre o valor do batismo, ou seja, de que o batismo em si pode tirar pecados. Volume 1, páginas 416 a 417. Fim da nota. Mitos sobre o batismo. Mito: derramar um pouquinho de água na pessoa já é o suficiente para que ela seja batizada. Fato: a Bíblia fala de vários batismos. Em todos eles, as pessoas entraram totalmente na água. Por exemplo, quando Filipe batizou um homem etíope, eles desceram a água e depois saíram da água. Atos 8, 36 a 39. A nota diz: na entrada Batismo na Bíblia, a Nova Enciclopédia Católica, em inglês, diz que o batismo na igreja primitiva era ministrado por imersão. Volume 2, página 59. Fim da nota. Mito: a Bíblia dá a entender que quando uma família era batizada, os bebês também eram. Por exemplo, ela fala o seguinte sobre um carcereiro e sua família na cidade de Filipos: ele e todos os da sua casa foram batizados. Atos 16, 31 a 34. Fato: nesse exemplo, vemos que o carcereiro e sua família se converteram e foram batizados porque entenderam a palavra de Jeová e se alegraram muito. Atos 16, 32 e 34. Assim, chegamos à conclusão de que nenhum bebê na família desse carcereiro foi batizado. Um bebê não teria entendido a palavra de Jeová. Mito: Jesus apoiou o batismo de bebês quando disse que o reino de Deus pertence às crianças. Fato: quando Jesus disse isso, ele não estava falando sobre o batismo. Ele estava explicando que para uma pessoa receber as bênçãos do reino de Deus, ela deve ser humilde como uma criança.